A paz, irmãos. Benção pura. Voltamos. Nós estamos aqui na continuação. Tem um vídeo anterior, né, de direito de resposta de ataques de intolerância religiosa, tá? Onde eu coloquei uma postagem durante uma semana e um irmão, ele interpretou mal a minha postagem e desferiu alguns ataques na minha página, né? Então, em respeito aos meus amigos de outros credos que não compartilham do mesmo credo que eu, inclusive os que também são evangélicos. Então, estou fazendo esse vídeo, tá? Embasado em Atos 2, onde o Senhor diz que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Então, com base nesse texto, né, a gente postou que, com muita alegria no nosso coração, que, em função da nossa fé no Cristo Salvador, nós não precisamos nos prostrar diante de uma imagem para poder adorar o nosso Deus, porque Ele habita dentro de nós pelo seu Espírito Santo. Tá? Um irmão se sentiu ofendido com isso, então eu já tratei com ele, né, já me expliquei para ele, apesar que o justo não se justifica, mas eu creio que ficou um pouco no ar. E alguns irmãos querem um posicionamento a respeito disso. Então, eu estava dizendo que em Mateus 7, o Senhor Jesus disse que pelos seus frutos conhecereis, né, as árvores. Então, não existe nenhuma religião totalmente boa, e não existe nenhuma religião totalmente má. As religiões, elas ensinam bons preceitos. Eu disse também que eu amo todos os irmãos de todos os credos e religiões, sejam eles evangélicos, católicos, espíritas, judeus, enfim, muçulmanos, ateus. Eu tenho muitos amigos dentro de todos os credos. Tenho amigos padres, tenho amigos pai de santo, tenho amigos pastores, né? Tenho amigos que se intitulam ateus, né? Ou não confessam nenhuma religião, nenhum credo. Assim, não são amigos íntimos, mas são amigos, são pessoas do meu apreço, né, que eu faço questão deles, e eles também fazem questão das minhas pessoas. A gente se abraça quando se vê na rua, eu posso ir na casa deles, eles vêm na minha casa. Então, a gente ama todo ser humano, tá? Independente de qual a crença dele, o seu credo. Tá? E jamais a gente vai querer ofender uma pessoa por causa da forma que ele concebe a Deus, da forma de que ele entende o que é Deus. Tá? Então, eu tenho um amigo que ele entende que Deus é o universo. Amém. Né? Tenho amigos maçons, tenho amigo que é até bruxo, feiticeiro, né? E a gente não deixa de amar essas pessoas só por causa que elas confessam um credo diferente do nosso, só por causa que eles concebem a Deus de uma forma diferente a nós. Eu não digo de uma forma ecumênica que todas as religiões levam a Deus. Isso eu não digo, tá? Mas também não vou criticar ninguém por causa da sua religião. Aí eu estava dando meu testemunho, que é o seguinte, parte do meu testemunho rapidinho. Eu fui criado dentro de toda a doutrina católica. Eu nasci em berço católico. A minha mãe foi criada em colégio de freira, né? Então, você pensa na tradição católica que tinha na minha casa, né? Nós participávamos de todas as atividades da igreja. Eu fui criado do lado da batina do padre, né? Eu sou padre lá. Então, eu fiz primeiro catecismo, né? Depois fiz a preparação para a crisma, e depois, enfim, eu participei de praticamente todos os sacramentos da religião católica. E tudo
e todos os preceitos, tudo aquilo que a doutrina católica propunha, a gente participava. Minha mãe era liderança dentro da Igreja Católica, ela foi líder do Sagrado Coração de Maria, né? Ela foi líder da Legião de Maria, ela foi líder da Pastoral da Criança, foi líder da Pastoral da Família. Então, a pessoa que ela deixou um legado muito grande dentro da religião católica, né? O seu padre era de dentro da nossa casa, então nós conhecíamos tudo, toda a doutrina, né? A missa, as festas, Páscoa, Sexta-feira do Paixão, Sábado Aleluia, Procissão de Ramos, festa agora do meio do ano, São Pedro, São Paulo, São João, Corpus Christi, final do ano, Natal, isso do Galo, aquela coisa toda, tá? A questão da hóstia, a questão da batina, né? A questão dos terços. Meu pai era vicentino, eu também fui vicentino, eu participei da Legião de Maria. Então, todas as atividades que o catolicismo ele propõe, nós éramos assíduos. E eu te digo de passagem, eu era um católico roxo. Irmão, eu era um católico roxo. Se falasse do catolicismo, para mim, misericórdia. Então, assim, se tocasse para mim e falasse, irmão, hoje o seu padre, aconteceu um problema lá, ele não veio, tem como você dar sequência na missa? Nossa, era na hora. Né? Então, tinha aquela primeira parte lá que falava, primeira liturgia, segunda liturgia. Né? Teve um momento que eu realmente ajudei o seu padre no altar, né? Tinha uma ministra lá, e ela ficou muito admirada como que a gente conhecia, porque tem muita questãozinha lá, da forma até de colocar o lençol lá, perdão, o lençol, aquela cortina em cima da mesa. Então tem toda uma sistemática, eu conhecia tudo aquilo ali. A gente não saía do Santíssimo, entendeu? Então eu jamais vou cuspir no prato que eu comi. Jamais eu vou chegar criticando, falando mal dos católicos, né? Dos nossos irmãos católicos. A gente sabe que entre os evangélicos e os católicos existe uma diferença muito grande, da forma de cultuar a Deus, porque os católicos eles veneram Maria e traz uma veneração pela intercessão dos santos. A gente sabe que os evangélicos não têm isso, eles buscam diretamente a Jesus pelo seu Espírito Santo, né, embasado no versículo que diz que ele é o único intermédio entre Deus e os homens. E a gente sabe que é assim, pronto, e a gente não vai mudar isso, a gente não vai conseguir mudar isso. Tá? Pela minha concepção, eu não tenho interesse de chegar lá no católico e falar assim, não é assim não, você tem que fazer do jeito do evangelho. Imagina, até quando eu converso com os meus amigos católicos a respeito da fé cristã, eu não falo para eles, saia da sua igreja e vai para mim, eu falo para eles, leia a palavra de Deus. Você sabe por quê, irmão? Porque Deus não deixou nenhuma religião, apesar de que uns dizem que existe uma religião oficial, que Deus mandou, mas na verdade, pela Bíblia, não existe nenhum versículo que diz que Deus deixou uma religião. Né? O que Deus deixou para nós foi a palavra de Deus. Tá? E o ser humano, nas suas concupiscências, ele foi formando religiões que são métodos, doutrinas que ele criou para poder buscar a Deus. Então, eu não posso ousar dizer que os evangélicos são melhores que os católicos. E nem posso achar certo alguém dizer que os católicos são melhores que os evangélicos, ou outra religião são melhores que os dois, né? Ou, enfim. Você sabe por quê, irmão? Quem inventou religião foi o ser humano. E o ser humano é falho. Então, todas as religiões têm coisas boas e têm coisas ruins. Tá? O ser humano ele é cheio de pecado. Então, toda religião que você entrar, você vai achar alguma coisa que você não concorda. Mas se você olhar para Cristo, se você olhar para a palavra de Deus, meu irmão, você sempre vai ver a verdade. Você sempre vai ver a verdade. Então foi isso
que me fez mudar, tá? Eu lembro que eu estava passando por uma fase muito difícil da minha vida. Eu me tornei viciado, né? Comecei no cigarro, passei por álcool, conheci a maconha. Então, com 24 anos de idade, eu conheci o crack. E eu me afundei no crack, eu fiquei 10 anos viciado no crack, foi os 10 piores anos da minha vida. E eu ia todas as missas, eu chegava a rezar 3 terços por dia. Eu era tão ferrenho que eu levantava de manhã cedo, eu morava num bairro distante do centro, eu descia a pé. E eu descia rezando um terço, eu voltava rezando um terço, eu rezava um terço antes de dormir. Eu não faltava uma missa de domingo. Eu gostava de ir na igreja de São Antônio, de manhã cedo, que aí tinha mais um senhorzinho de idade, não tinha aquela coisa daquela pompa de roupa. Então eu gostava mais da simplicidade, pegava uma palavra ali, né, abençoado e pronto. Né? Ia lá, fazia minha parte para com Deus, buscava de Deus a minha bênção, sem ter aquela disputa de roupa, aquela coisa que muitas vezes acontece nas reuniões das 7 horas da noite, né? de domingo. Então, o que acontece? Ô, só, deu certo? Não, não? Ah, não, então tá, então. Não, não, pode deixar, eu pego, eu vou sair agora mesmo. Viu? Ô, por nada. Amém. Glória a Deus. Então, amados, se você olhar, você vai achar coisas boas e ruins em todos os lados. Só que eu estava naquela busca e eu não estava conseguindo encontrar. E eu me lembro que eu me internei 2 vezes em clínica, fazendinha, né? E eu fui ter uma reunião lá com o padre, confessar os meus pecados, né? Que é o que manda a tradição católica. E eu perguntei para ele, ele falou, seu padre, o que eu faço? Ele pegou e me passou lá um número de rezas para eu fazer, né? Falou, você já confessou os seus pecados, agora você faz esse tal de reza aí e pronto. Você está livre. Eu falei, amém. Só que depois de ter acabado aquelas rezas, aquilo tudo voltou de novo, aquele sofrimento. Então, eu lembrei que quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, a minha avó, que ela há 30 anos que ela é missionária da igreja evangélica, ela me levou lá na igreja evangélica, eu conheci a palavra de Deus. E eu lembrei que quando a gente mudou para a Avenida, a casa da minha mãe era do lado da igreja evangélica, fazia parede e meia. Né? E o meu irmão mais velho, ele era muito arredio, né? No dizer do mundo, ele era encapetado mesmo. Dava trabalho, polícia, fugia de casa, respondia, sabe? Nosso Deus, ele era terrível. E a convite do pastor, ele passou aí no estudo bíblico dominical, de domingo de manhã cedo lá, e que ele, assim, ele era muito tímido, então ele me chamou para ir junto com ele. Então ali a gente foi ouvindo a palavra de Deus e aquilo começou a mexer com o nosso coração, sabe? E o meu irmão, ele mudou totalmente, ele mudou do vinagre para a água. Eu lembro que o meu irmão, ele tirou as melhores notas da escola, ele ganhou prêmio da escola no ensino médio, na contabilidade. Meu irmão foi aluno de destaque, meu irmão namorou, noivou, sabe? Ele se tornou um espelho, uma pessoa de brilho, não só na família, mas na cidade. Um atleta que conquistou muitas medalhas para o estado de Minas Gerais, né? Depois ele mudou para o exterior e hoje está bem lá. Então eu vi que naquele momento da vida dele, o fato dele ter conhecido a palavra de Deus fez uma reviravolta muito grande na vida dele e ele foi impactado, ele foi transformado totalmente por conhecer a palavra de Deus. Ele não se converteu ao Evangelho, apesar que ele levantou a mão e falou, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas ele teve uma transformação em ouvir a palavra de Deus.
Então, eu peguei, a minha esposa já conhecia, eu peguei e fui buscar mais ajuda, porque eu estava sofrendo muito. A minha esposa, ela tinha um conhecimento da adventista, então nós fomos na igreja adventista, e ali eu conheci um estudo aprofundado. Que bênção os adventistas, sabe? Foi assim, parece que foi enviado por Deus, foi fazer o evangelismo e foi parar lá em casa. E os irmãos convidaram minha esposa, depois o pastor me convidou e eu passei lá com a minha família. E foi uma bênção de Deus, sabe? Aí depois eu fui na quadrangular. Meu Deus, que palavra, pastora Cátia, né? A igreja quadrangular aqui de Araxá, que a mulher prega bem demais, louvado seja Deus. Aí eu senti o poder de Deus na palavra mesmo. Eu senti o poder de Deus através da palavra. E eu vi que aquilo mexeu com a minha alma, que mexeu internamente comigo. Então eu resolvi passar a frequentar, pelo menos de vez em quando, alguma igreja evangélica. E aí eu vi as pessoas dando testemunho das suas vidas transformadas e, enfim, curiosidade, busca de ajuda para ser frequentar. Desde os 6 anos de idade, eu já li a Bíblia. E parece que o próprio Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, ele começou a confrontar dentro de mim, porque eu lia na palavra de Deus em casa, eu lia, e via algumas coisas que não aconteciam na minha religião de berço, né? E, e eu também via coisas dentro da religião que não estavam dentro da palavra de Deus. E eu via coisas que confrontavam, que conflitavam com a palavra de Deus. E eu comecei a questionar. Obviamente, se faz o questionamento. Mas peraí. Aí eu ia lá, eu não sou diácono da igreja católica, eu não sou padre, eu perguntava para ele, eu ia no pastor da igreja evangélica, eu perguntava para ele, eu quero entender o que está acontecendo aqui. Por que tem coisa que a Bíblia diz que não pode fazer e faz lá? E por que eles fazem coisa que não está na Bíblia? Aí eu descobri uma coisa, irmão. Existe a tradição e existe a religião. E existe a fé. Então, a tradição é algo que as pessoas resolvem fazer porque acham conveniente e vão repetindo, e vai passando de pai para filho. A religião absorve aquela tradição, porque ela entende que aquilo é bom para sustento da religião. Existe a fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem nem pela religião e nem vem pela tradição, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E à medida que eu fui ouvindo, à medida que eu fui vendo, que eu fui lendo mais a palavra de Deus, a minha fé foi aumentando. Só que em dado momento, eu ainda fui parar em outro lugar. Eu fui para a religião espírita lancadecista. Eu mudei de casa e perto da minha casa tinha um centro espírita e eles me convidaram. E o pessoal muito gente boa, muito do bem, muito caridoso. E eles nos ajudaram. E a gente passou a frequentar as reuniões, tomava passe. Quando era criança, eu ia na Umbanda. Tomei passe mais benzedura lá do preto velho, do capataz, do boiadeiro. Eu tinha um tio que era médium e ele baixava lá as entidades lá e benzia nós, tirava lá os maus agouros, né? Que eles falam lá. E aí eu passei por um cadecista, comecei os estudos e tal, e aprofundando os passos. Aí eles já estavam me preparando para a mediunidade, porque, segundo eles, eu tinha dons mediúnicos. Quando eu já tinha assim, bem mais de um ano, que eu já estava bem aprofundado nos estudos, e eu sempre gostei de ler a Bíblia, um dia eu perguntei para o presidente do centro, professor, a Bíblia é o livro mais espiritual que eu já li. E os livros que aí
pela mediunidade do Miguel Arcanjo, do Gabriel Arcanjo, eles citam trechos da Bíblia. A gente não pode ler a Bíblia. Aí ele começou a rodear, rodear. Falei, não, sou, porque se a gente cultua o mesmo Deus, se a gente crê em Jesus Cristo, eu não vejo por que não ler a Bíblia. Aí ele pegou e despistou e falou, não, aqui a gente só lê os livros da mediunidade, aí, que o anjo lá falou através do médium, e a gente não vai ler a Bíblia, não. Aí eu falei para ele, então eu vou sair do centro. Porque se no centro me proíbe de eu ler a Bíblia, então eu entendo que a Bíblia, divinamente inspirada por Deus, é o livro mais espírita, mais espiritual que existe. Se eu não puder ler a Bíblia aqui, então eu sinto que, não que aqui não é de Deus, mas eu vou estar limitado às coisas de Deus. Então eu decidi sair do centro. Já não conseguia mais voltar para a Igreja Católica, depois de ler a Bíblia e ver tantas coisas conflitantes. Eu tive que procurar uma igreja evangélica. E ali, irmão, eu fui abraçado, eu fui amado, eu fui muito bem recebido, e o pastor comprou a minha guerra. Muita gente critica a Igreja Universal, porque eles pedem muito dinheiro, fazem muita campanha, da Rosa Vermelha, da água do Rio Jordão, da areia do mar, do deserto, eu não sei da onde. Verdade, irmão. Só que eles ajudam muitas pessoas. Eu, como falei, a gente conhece a árvore pelos seus frutos. E a gente vê que tem muita gente que é ajudada lá e consegue sair de uma situação de fundo de poço. E ali eu fiquei quase 3 anos. Só que, em função justamente disso, né, em função dessas questões de campanha, eu não tinha conseguido sair, me desvencilhar do mal que me atormentava. Eu voltei para a igreja pentecostal do meu primeiro pastor que me doutrinou. Fiquei lá um tempo, ele profetizou na minha vida que eu ia trabalhar na obra de Deus, que eu ia batizar, que eu ia casar e que Deus ia me usar muito. Foi quando eu conheci o pastor, do qual o ministério faz parte hoje, e senti de Deus de entrar nessa obra. E tudo que o pastor Moacir profetizou na minha vida aconteceu e vem acontecendo. Então, em pouco tempo, eu consegui largar dos vícios, sair daquela situação de miséria, de desespero, né, de quase separação, de doença, de depressão, de tentativa de suicídio. E Deus foi transformando a minha vida, Deus foi fazendo a obra. Dali pouco tempo, eu já estava trabalhando na obra, eu batizei, eu casei, fui consagrado obreiro, né? E já faz 5 anos que eu estou batizado e 4 anos que eu estou trabalhando na obra de Deus. E tem 2 anos que eu resolvi fazer essas lives. Então, eu te digo com muita tranquilidade no meu coração que eu tenho a bênção do meu pastor, vou poder fazer essas mensagens aqui ao vivo. Eu conversei com ele, né? Porque nada pode ser sem a direção de Deus. E ele me abençoou, obviamente me deu uma direção, me ensinou algumas coisas. E o que eu faço aqui, irmão, não é querer dizer que os evangélicos são melhor do que os outros, não. Ou querer dizer que eu sei alguma coisa, porque eu nem sou teólogo, irmão, e eu nem sou pastor também, não. Mas Marcos, capítulo 16, diz o seguinte: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Se a gente cair no egoísmo de achar que só um ou outro pode levar o evangelho, aí o evangelho vai ficar miúdo. O evangelho ele tem que estar em expansão, irmão. Na verdade, todo mundo tem que pregar o evangelho. Eu uso a ferramenta do Facebook. Mas a gente pode estar usando
o nosso dia a dia com o nosso vizinho, com o nosso irmão, com o nosso parente, sabe, com os nossos conhecidos, nossos colegas de trabalho. Aqui é apenas uma forma de levar o pouco que a gente conhece para que outras pessoas também possam ser ajudadas através dessa verdade. Então, a minha fé é que Jesus cura, salva, liberta, restaura, ressuscita, tá? Através da sua palavra. E eu falo isso não só porque está escrito, mas porque eu vivo essa verdade. Porque ele fez na minha vida. Então, a palavra até convence, mas o testemunho arrasta, diz um provérbio militar antigo. Quanto a fato, não há argumentos, não há controvérsias. Uma coisa é alguém te contar, outra coisa é você viver, irmão. Então, eu entrei na igreja evangélica, pisei na igreja evangélica um pouco por curiosidade, um pouco por necessidade, né, de um fundo de poço tremendo, e Deus, através da sua palavra, ele fez uma transformação total na minha vida. Então, não tem, isso é algo indubitável, sabe? Então, quando eu venho aqui para diante das câmaras, eu não estou querendo dizer que nós somos melhor do que alguém ou outrem, isso não tem nada a ver. Apesar de que, com certeza, quando a gente pega a palavra de Deus, tem coisas que vão agradar algumas pessoas e tem coisas que vai confrontar alguns credos. Mas a palavra de Deus é a verdade. Porque ali na frente, irmão, não é o pastor que cura, não é o pastor que liberta, é Jesus, irmão. Ele usa o pastor, ele usa as mãos do pastor. E o Espírito Santo ele fala através da boca do pastor. Mas quem faz a obra é Jesus. E Jesus é a palavra. E essa verdade, amados irmãos, eu vou continuar pregando. Amém? Essa verdade eu vou continuar pregando ela. Tá? Que Jesus é o Senhor, ele é o Filho de Deus enviado para poder remir e salvar a humanidade dos seus pecados. Mas para a gente poder receber essa remissão, a gente tem que crer nele. E o crer consiste não só em acreditar, mas viver o Evangelho, viver a palavra de Deus. Eu falo isso com propriedade, não porque me contaram, me disseram, ou porque a religião mandou eu dizer, ou a tradição me diz que é assim, mas porque de fato aconteceu e acontece na minha vida e de várias pessoas que têm buscado a Deus nas igrejas evangélicas, nas igrejas cristãs do nosso país e pelo mundo afora também. Então, eu gostaria de fazer um convite para você, que é o seguinte: você vai ter que tomar a decisão. Se está te incomodando a pregação do Evangelho, se quando alguém prega o Evangelho você fica incomodado, não se ofenda. Não se ofenda. Não é o irmão que está querendo te ofender. Não é o irmão que está querendo te ofender. É o Espírito Santo que está te convencendo de algo. Você vai ter que tomar a decisão entre a tradição e a palavra de Deus. Vai chegar uma hora, irmão, que o Espírito Santo ele vai te colocar na parede. E você vai ter que decidir se você vai ficar com a tradição ou se vai ficar com a palavra de Deus. Eu decidi ficar com a palavra de Deus. Tá? Em João 13, versículo 35, para encerrar agora, Jesus disse: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos,
se vos amardes uns aos outros. A característica de que somos ou não somos discípulos de Jesus, o que mostra que nós somos cristãos ou não, não é a placa da igreja, não é a religião a qual seguimos, não é a denominação a qual pertencemos, nem o quanto conhecemos ou deixamos de conhecer da Bíblia, mas pelo amor de Deus que emana de nós. Porque se tem algo que Jesus nos ensinou, foi amar. E se nós não amamos uns aos outros, nós não somos de Jesus. Mas se nós amamos uns aos outros, pela fé no Cristo Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, entenda uma coisa: religião não salva, crença não salva. Nós estamos num país laico. Isso não quer dizer leigo, mas livre para poder professar qualquer fé. Você pode ser católico, espírita, evangélico, ateu, judeu, o que você quiser. Mas você vai ser cristão quando você confessar que Jesus Cristo é o seu Salvador, seu único suficiente Salvador e o seu Senhor, e que você vive pela palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado por você assistir esse vídeo. Tá? Então fica aqui o meu apreço, o meu carinho por todos os meus amigos, meus irmãos, dos diversos credos. Tá? E o meu convite para que você leia um pouquinho mais a Bíblia, ouça uma pregação online, pelo Facebook, aquelas mensagens que chegam no WhatsApp, dá uma consultada, examina a palavra de Deus e você vai ver o poder de Deus transformar a sua vida. Você que está passando por algum problema, alguma adversidade, você tem sofrido com os vícios, o seu casamento está abalado, os seus filhos estão dando trabalho, tem uma doença, uma dívida tirando a sua paz. Busque de Deus na palavra. Busque de Deus na palavra. E o Deus de paz, ele vai fazer algo novo na sua vida. Você pode ter certeza que Deus vai transformar a sua vida do vinagre para a água. Viu? Deus vai fazer o melhor dele na sua vida. Porque Jesus é a palavra. Em João capítulo 1. Tá? Jesus é a palavra. E todo aquele que confessa Jesus se torna filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Tá? Eu amo todos os irmãos de todos os credos, de todas as religiões, tá? Mas eu vou continuar confessando e pregando que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele salva, cura, liberta, restaura e ressuscita. Tá? Porque só Ele pagou o preço de morte e cruz, e só Ele ressuscitou para que todos nós possamos ser ressuscitados. Deus abençoe. A paz. Deus abençoe.